Olá, bom dia. Sejam bem-vindas, crianças do quarto ano, à nossa aula de redação de hoje. Hoje trabalharemos os contos africanos. Quando falamos em contos, existe uma variedade muito grande. Contos de fadas, contos do imaginário popular. Hoje trabalharemos um conto de origem africana. Os contos de origem africana, inicialmente, eles eram passados através da linguagem oral. Você consegue observar nesta imagem acima que existe uma pessoa mais velha contando às crianças que estão no chão fatos que aconteceram e que nós não podemos explicar. E esta explicação, ela vem de certa forma, do imaginário dos mais velhos, que tentam explicar a origem, por exemplo, a origem da noite, a origem do dia, a origem da amizade entre homens e animais. E essas histórias que foram passadas de geração em geração, através da oralidade, acabaram sendo um dia colocadas no papel. Ou seja, essas histórias passaram a ser escritas. E é com base nisso que hoje conheceremos um conto de origem popular africana no nosso caderno 3, na página 71. Então, eu peço que vocês agora abram o caderno 3, na página 71, e acompanhem a leitura de um conto africano. Neste conto, conheceremos a origem de alguma coisa. O que será? Vejamos. Aqui, pessoal, na página 71 do seu caderno 3, o título do texto é: Por que o leopardo nunca esconde as garras? Muitos felinos, eles possuem as garras escondidas, né? Só mostram as garras quando atacam. No entanto, o leopardo, também é um felino, é diferente. As garras deles ficam sempre à vista, ficam sempre à mostra. Por que será que isso acontece com eles? Então, este conto trata desta explicação. Não é uma explicação científica, né? É uma explicação que, como eu já falei, é feita pelos contos africanos na tentativa de explicar aquilo que o homem, junto à ciência, não consegue explicar. Vejamos. Por que o leopardo nunca esconde as garras? Conta-se que uma vez, num povoado do centro do Zimbábue, todos os animais ficaram doentes. Muito, muito doentes. Elefantes, impalas, zebras, rinocerontes, búfalos, pássaros de todo tipo, girafas, macacos. Um atrás do outro. Caíam deitados no chão, tremendo. Cada vez mais animais iam perdendo as forças. A serpente Piton, uma das mais antigas do lugar e a que mais histórias havia ouvido, reuniu os poucos animais que ainda não estavam doentes e disse: Ouçam, é preciso que a gente faça alguma coisa logo. Eu sei que nas montanhas do Chimanimani cresce uma planta mágica que tem folhas com manchas amarelas. Ela cresce embaixo das massas, as árvores mais fortes das montanhas. É preciso que o mais rápido de nós vá logo até lá e volte com as folhas. As folhas têm de ser comidas como um remédio, antes que passem 3 dias, senão morreremos todos e as montanhas ficam longe. Todos os animais que ouviram a serpente Piton se voltaram para o leopardo. Sem dúvida, era o animal mais rápido de todos e por sorte ainda não estava doente. Sim, meu amigo, disse a sábia Piton ao leopardo. Você é o mais rápido de nós e é preciso que vá logo até as montanhas de Chimanimani. O leopardo saiu correndo imediatamente em direção às montanhas.
Para ele era uma grande honra e um dever poder ajudar seus amigos. Correu durante um dia inteiro até ver as montanhas no horizonte. Observava-as de longe para distinguir as massas nas árvores onde havia de encontrar as folhas mágicas. Estava cansado, parava de vez em quando e continuava em seguida. Naquele tempo, as garras do leopardo, quando ele não as usava para atacar ou para trepar nas árvores e agarrar bem forte, ficavam escondidas. Quando o leopardo chegou ao pé de uma cachoeira impressionante, já fazia um dia e meio que havia deixado seus amigos para trás. Só lhe restava um dia e meio para colher as folhas de manchas amarelas que cresciam embaixo da massa e voltar. Quando já fazia um tempo que estava subindo as montanhas, viu as árvores de sassa, umas ao lado das outras, e embaixo havia matas imensas de folhas de um verde chamativo, com manchas redondas de cor amarela. Antes de ir embora, a serpente Piton lhe havia dito que quando encontrasse as folhas, tinha que arrancá-las sem que as raízes se partissem. O leopardo precisou escavar com as garras a terra em volta das plantas. As poucas garras que não havia se quebrado durante o longo percurso acabaram se partindo enquanto ele escavava a terra. Estava com as patas doloridas, mas não queria se deixar vencer. Queria terminar bem sua missão. Já haviam se passado 2 dias inteiros e ele já tinha uma boa pilha de ervas mágicas arrancadas da terra e com as raízes intactas. Sabia que haviam se passado 2 dias. Olhando o céu, todos os animais podiam guiar-se pelas diferentes cores das nuvens, pela posição do sol e da lua. Finalmente, o leopardo começou a viagem de volta para casa, tão rápido quanto pôde, levando grande monte de folhas com manchas amarelas preso entre os dentes e com muito cuidado. Chegou bem cansado. Todos os animais o esperavam impacientes. A serpente Piton deu as instruções sobre como cortar as folhas e sobre como deviam ser mastigadas. Poucos minutos após terem engolido as folhas bem mastigadas, um por um, os animais foram se sentindo melhor. Então, os animais mais velhos e que, portanto, tinham mais poder, decidiram que era preciso recompensar o leopardo de alguma maneira, por ter se esforçado tanto para ajudar a todos. E foi o velho elefante que sugeriu que o leopardo mostrasse sempre as garras, como se fossem uma espécie de medalha que se exibe e que faria com que todos se lembrassem de sua proeza e o respeitassem. Com aquelas garras ele havia corrido, subido as montanhas e escavado a terra para trazer as ervas mágicas para os seus amigos. As garras quebradas e arruinadas do leopardo voltaram a ser como havia sido sempre, fortes, compridas e afiadas. E desde aquele dia, todo mundo que vê um leopardo de perto e repara em suas garras, lembra dessa história. Bem, este texto é um conto, porque assim como qualquer conto, ele apresenta um narrador que conta a história, apresenta os personagens, apresenta o espaço, né, onde é que essa história aconteceu. E agora, pessoal, vocês irão fazer o seguinte: vocês irão recontar este conto africano com as palavras de vocês. Vocês irão encontrar no agendamento da aula de hoje uma folha de produção textual. Você irá reler este conto outra vez, caso você não tenha compreendido toda a história, e você vai contar com as suas palavras o conto, certo? O título você pode repetir. Por que o leopardo nunca esconde as garras? Mas saiba que você não pode copiar tal qual está no conto. Lembre-se que é um reconto. Você vai contar com as suas palavras. O texto não precisa ser do tamanho original, 2 páginas, certo? Pode ser menor, contanto que o seu texto ele traga
a essência, a ideia do texto principal, certo? Contando a origem, o motivo, o porquê do leopardo ter as suas garras sempre à vista de qualquer um, certo? Lembrando que se você não puder imprimir a folha de produção textual, você pode fazer no seu caderno, o importante é que faça. E me envie a foto da sua produção textual até a próxima aula de redação na semana que vem. Esta produção textual estará valendo como critério avaliativo. Então é importante que você me envie o seu texto bastante caprichado, certo? E qualquer dúvida, estou à disposição. Repetindo mais uma vez, a sua atividade é fazer o reconto deste conto africano, certo? Conte com as suas palavras o que você compreendeu desta história, certo? Um forte abraço a todos e uma boa escrita para cada um de vocês.